Crônicas do Amanhecer de 30 de agosto. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Maldade pode ser fruto de traumas de ambiente, mas também transtorno mental. Parte 2. Uma pessoa nasce maldosa ou se torna cruel ao longo da vida. Segundo a psicologia e a psiquiatria, a maldade pode ser fruto de vários fatores que vão de transtorno de personalidade às vivências sofridas na infância. Quando é um transtorno mental, o mais relacionado à maldade é o TPA, transtorno de personalidade antissocial, espectro que engloba a sociopatia e a psicopatia, embora existam outros relacionados à personalidade má ou algumas atitudes violentas ocasionais. O sociopata se caracteriza por um padrão recorrente de comportamentos desviantes e falta de empatia. Já o psicopata, além dessas características, necessita adotar um comportamento criminal recidivo ou ter potencial para isso. Mas antes de ir chamando qualquer pessoa que o tratou mal de psicopata, o diagnóstico só pode ser dado conforme critérios estabelecidos no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. Quem possui o diagnóstico de psicopata ou sociopata dificilmente demonstra remorso em suas ações e o poder de manipulação, típico do quadro de TPA, se sobressai. O que faz de fato uma pessoa boa ou má pode ter um componente bastante subjetivo, porque essas são classificações relacionadas com expectativas sociais e as normas sociais não são universais ou estáticas. No entanto, é importante ressaltar que a pessoa ser má pode ser fruto de um ato isolado, em um contexto específico ela foi considerada maldosa pelas pessoas que tiveram suas expectativas de colaboração quebradas, por exemplo. Em última instância, todos nós já fomos considerados pessoas más em algum contexto. O diferencial, que tem a ver com esse rótulo de maldade, estaria relacionado à recorrência desse tipo de ação. Nenhuma pessoa é completamente má ou 100% boa. Psicológica e biologicamente falando, todos nós temos a condição de fazer o bem a alguém e também causar o mal conforme o contexto, a necessidade ou as circunstâncias. Trata-se da dualidade que todo ser humano traz em si. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre as causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra, em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes estropiados, numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite.
Ora, assim como, numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E, do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. No livro O Céu e o Inferno, segunda parte, Capitão I, um médico russo, última pergunta, de Victor Lebuffle. Como atenuar a maldade que reside em nós? O bem é recompensado por Deus. O perdão das ofensas é, de tantas, uma das mais poderosas atenuantes do mal. O exercício do perdão e a prática do bem são fundamentais no processo de nosso aprimoramento moral. Quem faz o bem e segue fielmente a lei de Deus recebe, sim, justa recompensa, que irá muito além dos sofrimentos e dos méritos que porventura pensamos haver adquirido. No livro Pão Nosso, o Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, afirma: a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão, por vastíssimos anos, no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho, todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo, a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se, amorosamente, ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de agosto de 2022.